Você já parou para pensar no que separa uma pessoa que afunda de vez daquela que consegue emergir das profundezas e se tornar maior do que era antes? Essa pergunta tem muitas respostas possíveis, mas poucas histórias respondem ela de um jeito tão visceral e cinematográfico quanto a trajetória de Robert Downey Jr. E olha que a gente está falando de um cara cuja vida real é mais dramática do que qualquer roteiro que ele já interpretou. Imagina começar a vida num ambiente onde o caos é a norma, ser apresentado ao vício pelo próprio pai ainda na infância e mesmo assim carregar dentro de você uma centelha de talento que simplesmente se recusa a apagar. Agora imagina perder tudo que construiu, a família, a carreira, a credibilidade e quase a própria vida, e ainda assim encontrar no fundo do poço a força que faltava para subir. Parece roteiro de filme, mas foi a vida real de Robert Downey Jr., e é exatamente por isso que ela vale cada minuto da sua atenção. A história que você vai acompanhar aqui não é sobre perfeição nem sobre genialidade inata. É sobre um ser humano que errou feio, pagou caro pelos próprios erros e decidiu, num determinado momento, que queria mais da vida do que o vício e a autodestruição podiam oferecer. E tem um detalhe que faz essa trajetória ainda mais poderosa. Robert não chegou onde chegou sozinho. Houve amizades que salvaram, amores que transformaram e escolhas corajosas que mudaram tudo. Se você já sentiu que estava no fundo, que as portas estavam fechando uma a uma e que recomeçar era impossível, prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga sua própria capacidade de virar o jogo. Robert Downey Jr. nasceu em 4 de abril de 1965, em Manhattan, Nova York, dentro de um ambiente que misturava arte, liberdade e autodestruição em doses iguais. Seu pai, o cineasta Robert Downey Sr., vivia mergulhado num mundo boêmio que fascinava e assustava ao mesmo tempo. O problema é que esse mundo tinha um lado sombrio que nenhuma criança deveria conhecer tão cedo. Com apenas 6 anos, o pequeno Robert foi apresentado pelo próprio pai ao vício em drogas, numa tentativa distorcida de criar um laço afetivo entre os dois. Era como se aquilo fosse uma linguagem particular deles, um segredo compartilhado que custaria caro anos depois. Parece surreal, mas essa foi a realidade que moldou quem ele se tornaria. O vício não chegou pela rua, pela má companhia ou pela rebeldia adolescente. Ele chegou pela mão do pai, dentro de casa, embrulhado numa espécie de amor confuso e desorientado. É impossível entender a queda de Robert sem entender essa raiz. E sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Mesmo vindo de um solo tão instável, algo dentro dele sempre apontou para a grandeza. A história de superação que viria décadas depois não aconteceu apesar dessa infância, ela aconteceu através dela. Mas antes de chegar lá, o caminho ainda teria muitas curvas. Se tem uma coisa que o pai de Robert Downey Jr. fez certa, foi apresentar o filho à arte ainda na mais tenra idade. Com apenas 5 anos, o pequeno Robert já aparecia nas telas, colocado pelo próprio pai em pequenos papéis nos seus filmes independentes. Era uma criança no meio de adultos, mas comportava-se como se aquele lugar fosse o mais natural do mundo. E sabe qual foi o efeito disso? A paixão pela atuação foi se instalando nele de um jeito tão orgânico que nunca mais saiu. Não foi escola de teatro, não foi curso caro nem orientação de algum guru do entretenimento. Foi simplesmente a convivência diária com câmeras, roteiros e personagens que plantou a semente do que ele se tornaria. Às vezes o melhor aprendizado vem disfarçado de brincadeira. O set de filmagem era, para ele, uma extensão da própria casa. Enquanto outras crianças jogavam bola na rua, Robert observava enquadramentos, ouvia diálogos e absorvia tudo como uma esponja. Esse contato precoce com o cinema criou nele uma intuição artística que nenhuma faculdade conseguiria ensinar da mesma forma. Claro que talento bruto sem estrutura é como um motor potente num carro sem direção. E Robert logo descobriria que o mundo lá fora não era tão acolhedor quanto o set do pai. A jornada real estava prestes a começar, e ela não seria nada fácil.
Chegar em Nova York com um sonho grande e um sobrenome famoso parece vantagem, mas Robert Downey Jr. descobriu rápido que o mundo do entretenimento não faz favor para ninguém. Ele passou por peças menores, projetos esquecíveis e até por uma passagem no Saturday Night Live que terminou com ele sendo chamado pelo Rolling Stone de pior membro do elenco da história do programa. Não é exatamente o tipo de manchete que você quer no início da carreira. O problema é que o talento estava lá, mas o vício falava mais alto. As produtoras começaram a enxergar Robert não como um ator promissor, mas como um risco em potencial. Cada oportunidade que aparecia trazia junto a sombra de um comportamento imprevisível, e o mercado de Hollywood tem a paciência curta quando o dinheiro está em jogo. Era um ciclo cruel e difícil de quebrar. Ele tinha o dom, tinha o nome e tinha vontade, mas carregava um peso que neutralizava tudo isso. O vício era como um sabotador interno que agia toda vez que uma porta começava a se abrir. E ainda assim ele não sumiu. Continuou aparecendo, continuou tentando, continuou existindo dentro de um mercado que já estava quase fechando as portas para ele. Essa teimosia, que alguns chamariam de loucura, seria a mesma força que mais tarde o salvaria. Mas antes de chegar na redenção, ele ainda teria que enfrentar as consequências nos relacionamentos mais importantes da sua vida. Por trás de toda a autodestruição profissional, havia uma destruição ainda mais silenciosa acontecendo na vida pessoal de Robert Downey Jr. Ele namorou Sarah Jessica Parker por 7 anos, um relacionamento que ela mesma tentou transformar numa história de reabilitação e amor incondicional. Mas ninguém consegue salvar quem ainda não decidiu se salvar, e Robert ainda não havia chegado nesse ponto. Depois de Sarah, veio Deborah Falconer, com quem ele se casou apenas 6 semanas após o primeiro encontro. Juntos tiveram um filho, o Índio, e por um momento pareceu que a família seria o antídoto que faltava. O vício, porém, não respeita promessas de casamento nem choro de criança. Deborah tentou, lutou e no fim partiu, levando o filho consigo. O que esses relacionamentos ensinam é algo que vai muito além da vida de Robert. Eles mostram que nenhuma pessoa, por mais amorosa que seja, consegue preencher o buraco que a dependência cava por dentro. O vício isola, distorce e consome tudo ao redor, inclusive quem mais ama a gente. É uma lição dura, mas necessária de entender. E o mais trágico é que Robert sabia disso. Em algum lugar dentro dele, havia consciência do estrago que estava causando. Mas saber e agir são coisas completamente diferentes, e ele ainda levaria um bom tempo para transformar esse conhecimento em mudança real. No meio de todo esse caos, o talento de Robert Downey Jr. teimava em aparecer e impressionar. Nos anos 80 ele entregou performances que deixaram a crítica de queixo caído, especialmente em Less Than Zero, onde interpretou um jovem rico destruído pelo vício com uma autenticidade assustadora. Não era difícil entender o motivo daquela entrega toda, afinal ele estava vivendo aquilo na pele. Depois veio Chaplin, um desafio absurdo que ele encarou de frente com uma dedicação impressionante. Robert passou 9 meses estudando os trejeitos, a postura e o humor de Charlie Chaplin, aprendeu a tocar violino com a mão esquerda e chegou a experimentar roupas originais do comediante num museu em Londres. O resultado foi uma indicação ao Oscar e um BAFTA de melhor ator, provando que quando ele se comprometia de verdade, poucos conseguiam chegar perto. O curioso é que esses papéis de sucesso não vieram acompanhados de estabilidade. Era como se a arte florescesse justamente no meio da tempestade, como se a dor alimentasse a performance e a performance alimentasse a ilusão de que tudo estava bem. Hollywood aplaudia de pé enquanto Robert afundava em silêncio nos bastidores. Se os anos 80 foram de altos e baixos, os anos 90 foram de queda livre mesmo. Robert Downey Jr. entrou nessa década com uma reputação artística invejável e saiu dela praticamente banido de Hollywood, com uma ficha policial que parecia roteiro de filme de drama pesado. Prisões, reabilitações, recaídas e mais prisões formaram um ciclo que parecia não ter fim e que foi consumindo tudo o que ele havia construído.
As histórias dessa época são de deixar qualquer um de boca aberta. Ele foi parado pela polícia dirigindo nu, foi encontrado na casa do vizinho dormindo no sofá sem nem saber como tinha chegado lá, e foi preso diversas vezes com substâncias ilegais e até armas não registradas. Cada vez que saía da prisão ou da reabilitação, prometia que seria diferente, e cada vez o vício provava que ainda estava no comando. O que poucos percebem é que por trás de cada recaída havia um ser humano genuinamente perdido, não um vilão, não um irresponsável sem noção, mas alguém que havia sido apresentado à dependência quando ainda era criança e nunca tinha aprendido a viver sem ela. Entender isso não é desculpar, é simplesmente enxergar a realidade com mais clareza e menos julgamento. Hollywood, no entanto, não tinha muito espaço para essa compreensão. As produtoras fechavam as portas, os seguros eram negados e os convites sumiam um a um. Robert havia chegado ao fundo do poço profissional e pessoal, num lugar onde pouquíssimas pessoas conseguem encontrar forças para recomeçar. Mas às vezes é justamente no fundo que a gente encontra o único caminho que resta, que é o de subir. Existe um momento na vida de certas pessoas em que um único gesto de alguém muda completamente o rumo da história. Para Robert Downey Jr. esse momento teve nome e sobrenome, e esse nome era Mel Gibson. Quando nenhuma produtora do mundo topava assumir o risco de trabalhar com Robert, Mel colocou a mão no próprio bolso e pagou o seguro do amigo para que ele pudesse voltar a atuar. Um gesto simples no papel, gigantesco na prática. Mas Mel não fez isso por ingenuidade ou por excesso de bondade. Ele conhecia de perto o que era carregar um peso difícil de largar e sabia que Robert precisava de uma chance real, não de mais um discurso motivacional ou de mais um programa de reabilitação obrigatório. Às vezes a superação começa com alguém que aposta em você quando você mesmo já parou de apostar. E foi exatamente isso que Mel fez. O filme que viabilizou esse retorno foi O Detetive Cantante, uma produção modesta que jamais chegou perto das bilheterias de Iron Man ou de qualquer filme da Marvel. Mas o tamanho do projeto nunca foi o ponto. O ponto era provar para a indústria que Robert Downey Jr. estava de volta, sóbrio, comprometido e pronto para trabalhar. E ele provou. Essa história de amizade e lealdade entre os dois diz muito sobre o tipo de pessoa que Robert é quando está no seu melhor. Anos depois, quando Mel Gibson enfrentou sua própria crise de imagem em Hollywood, foi Robert quem subiu ao palco publicamente para pedir que a indústria desse uma segunda chance ao amigo. O que Mel plantou, Robert colheu e devolveu com juros. Depois de anos sendo visto como um problema ambulante pela indústria do cinema, Robert Downey Jr. encontrou numa série de televisão o palco que precisava para provar seu valor de vez. LMCBAO era uma comédia dramática de sucesso na Fox, e quando Robert entrou no elenco na quarta temporada interpretando Larry Poe, o interesse do público pela série disparou. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando para torcer por ele novamente. O desempenho foi tão impressionante que rendeu um Emmy de melhor ator coadjuvante em série de comédia e um Globo de Ouro na mesma categoria. Quando ele subiu ao palco para receber o prêmio, a plateia inteira se levantou numa ovação que dizia muito mais do que qualquer discurso poderia expressar. Hollywood estava reconhecendo não apenas o talento, mas a coragem de quem havia caído feio e decidido se levantar. O detalhe irônico é que o próprio Robert considerava aquele período ainda delicado na sua batalha contra o vício. Por fora havia o brilho dos prêmios e o calor dos aplausos, mas por dentro a luta continuava. Infelizmente a história com LMCBAO não terminou da forma que todo mundo esperava. Uma nova recaída fez com que ele fosse demitido da série, jogando por terra tudo que havia conquistado naquele período. Mas sabe o que é curioso? Às vezes a última queda é justamente a que ensina de vez a nunca mais cair. E foi mais ou menos isso que aconteceu a seguir. Tem um ponto na vida de certas pessoas em que a ficha cai de um jeito tão definitivo que não tem mais como ignorar. Para Robert Downey Jr. esse ponto chegou depois de passar um ano inteiro numa clínica de reabilitação, longe das câmeras, dos tapetes vermelhos e de tudo que havia definido sua identidade até então.
Quando saiu de lá, ele mesmo disse que entendia que não teria outra chance e que era agora ou nunca. Foi nesse recomeço que Susan Levin entrou em cena, uma produtora que conheceu Robert no set do filme Gotica e que inicialmente o enxergava como um colega interessante, mas nada mais do que isso. Ele teve que conquistá-la com paciência e consistência, duas coisas que o vício havia destruído nele por anos. Susan chegou a recusar seus convites 2 vezes antes de aceitar, e essa resistência dela foi, sem querer, um dos maiores presentes que ele recebeu. Os dois se casaram em agosto de 2005 e construíram juntos não apenas uma família, mas também uma parceria profissional sólida através da produtora T. Downey. Susan se tornou a âncora que Robert precisava, não porque ele fosse fraco, mas porque toda pessoa que decide mudar de verdade precisa de um ambiente que sustente essa mudança. Ela foi esse ambiente para ele. E o mais bonito dessa história toda é que a redenção de Robert não veio com fanfarra nem com manchetes grandiosas. Ela veio no silêncio de uma escolha repetida todos os dias, na disciplina de quem decidiu que queria mais da vida do que o vício poderia oferecer. Em 2008 aconteceu uma daquelas viradas de jogo que a gente só consegue entender olhando para trás. Robert Downey Jr. foi escalado para interpretar Tony Stark no primeiro filme do Iron Man, numa decisão que deixou muita gente de Hollywood genuinamente assustada. Afinal, estavam entregando uma produção milionária para um ator que havia passado boa parte da década anterior entrando e saindo de prisões e clínicas de reabilitação. O diretor Jon Favreau foi o grande defensor dessa escolha e a justificativa dele era simples e genial ao mesmo tempo. Ele dizia que Robert entendia Tony Stark de um jeito que nenhum outro ator conseguiria, porque ambos haviam tocado fundo e precisado se reconstruir do zero. A soberba, o humor afiado, a vulnerabilidade escondida atrás de uma armadura, tudo aquilo era Robert tanto quanto era Tony Stark. A vida havia preparado ele para aquele papel sem que ninguém soubesse. O resultado foi uma explosão. Com um orçamento de 140 milhões de dólares, Iron Man arrecadou mais de 585 milhões nas bilheterias do mundo inteiro e lançou as bases do universo Marvel como conhecemos hoje. O cachê de Robert, que havia sido de apenas 500 mil dólares no primeiro filme, saltou para 10 milhões na sequência e chegou a 75 milhões nos filmes dos Vingadores. Era a superação financeira e artística mais espetacular que Hollywood havia visto em anos. Mas o que o dinheiro e os números não conseguem capturar é o simbolismo daquele momento. Um homem que havia perdido tudo, a família, a carreira, a credibilidade e quase a própria vida, se tornava o rosto mais reconhecido da maior franquia do cinema mundial. Tony Stark salvava o universo nas telas enquanto Robert Downey Jr. provava para o mundo real que recomeçar é sempre possível. Depois de conquistar o mundo como Tony Stark, qualquer ator mediano teria se acomodado na zona de conforto do universo Marvel e ficado por ali. Mas Robert Downey Jr. nunca foi de se contentar com o que já estava garantido. Em 2009 ele mergulhou de cabeça num personagem completamente diferente, assumindo o papel do detetive mais famoso da literatura mundial no filme Sherlock Holmes dirigido por Guy Ritchie. E fez isso com uma energia e uma entrega que surpreenderam até os fãs mais céticos do personagem original. A preparação foi a marca registrada de Robert mais uma vez. Ele leu dezenas de histórias do detetive, estudou o sotaque inglês com afinco e ainda mergulhou no Wing Chun, a arte marcial usada pelo personagem no filme, que por coincidência ou não era também uma prática que Robert já cultivava na vida real. Essa fusão entre o ator e o personagem criou algo genuíno na tela, uma versão de Sherlock Holmes que era ao mesmo tempo fiel ao espírito original e completamente nova. O resultado foi um Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical, mais um troféu numa prateleira que havia começado a ficar bem movimentada. Mas além do prêmio, o filme solidificou Robert como uma estrela de bilheteria capaz de carregar franquias diferentes ao mesmo tempo, algo que pouquíssimos atores no mundo conseguem fazer com credibilidade. Ele não era mais apenas Iron Man, era um nome que vendia ingresso independente do personagem.
A parceria com Jude Law, que interpretou o Dr. Watson, gerou uma química tão natural e divertida que os dois se tornaram amigos de verdade fora das câmeras. Até hoje, quando perguntam sobre uma terceira parte da franquia, ambos respondem que topariam na mais brilhante que seja uma carreira, ela nunca conta a história completa de uma pessoa. Robert Downey Jr. é pai de 3 filhos, sendo o índio do primeiro casamento com Deborah Falconer, e Aston Avery frutos do relacionamento com Susan. Quem acompanha as entrevistas dele percebe rapidamente que quando o assunto é família, aquela armadura de humor e ironia que ele usa o tempo todo simplesmente desaparece. No lugar fica um homem genuinamente apaixonado pelo papel de pai. A relação com o filho mais velho, Índio, passou por momentos delicados quando o jovem enfrentou problemas com drogas e acabou sendo preso por posse de substâncias ilegais. Robert agiu rápido, pagou a fiança e garantiu que o filho tivesse acesso ao tratamento adequado. Não havia julgamento naquele gesto, havia compreensão de quem conhece esse caminho por dentro e sabe que a saída existe, mas precisa de apoio para ser encontrada. Com o pai, Robert Downey Sr., a relação também ganhou uma profundidade especial nos últimos anos. Mesmo com o pai enfrentando Parkinson e todas as limitações que a doença impõe, Robert fez questão de manter a tradição familiar de filmar momentos juntos, resgatando aquela memória afetiva da infância em que o pai registrava tudo com sua câmera de 16 mm. É bonito ver como até as memórias mais dolorosas podem se transformar em pontes de afeto quando a gente cresce e escolhe o perdão. Essa versão de Robert, a do pai presente, do filho dedicado e do marido parceiro, é talvez a conquista mais subestimada de toda a sua trajetória. Qualquer um pode aprender a decorar falas e contracenar com atores famosos, mas construir relações saudáveis depois de anos de vício e destruição exige um nível de superação que nenhum roteiro consegue capturar por completo. Tem projetos que nascem de uma necessidade artística e tem projetos que nascem de uma necessidade humana mesmo, daquelas que não dá para explicar direito, mas que a gente sente que precisa fazer. O documentário Sênior foi exatamente isso para Robert Downey Jr. O que começou como uma tentativa de processar a doença do pai acabou se transformando no trabalho mais íntimo e revelador da sua carreira inteira. E olha que estamos falando de um cara que já interpretou Iron Man e Sherlock Holmes. O processo de filmagem durou 3 anos e foi tudo menos linear. Robert Downey Sr., mesmo debilitado pelo Parkinson, não tinha a menor intenção de ser apenas o subject do documentário do filho. Ele tomou conta da produção do seu jeito, dirigindo cenas de si mesmo, impondo sua visão e recusando se tornar um personagem passivo na própria história. Quem conhece a trajetória do pai entende que não poderia ser diferente, afinal ele sempre se comunicou através dos filmes muito mais do que através das palavras. O resultado foi algo que a crítica especializada não esperava. O documentário foi eleito o melhor do ano pelo National Board of Review e se tornou o projeto mais bem avaliado da carreira de Robert no Rotten Tomatoes, superando até os filmes da Marvel. Isso diz muito sobre o poder das histórias verdadeiras quando contadas com coragem e sem filtro. Não havia efeitos especiais, não havia armadura de ferro, havia apenas um filho tentando entender o pai antes que o tempo acabasse. Robert admitiu em entrevistas que mal consegue assistir aos últimos 20 minutos do documentário sem se emocionar, porque aquela cena final foi a última vez que os dois estiveram juntos dessa forma. Depois de uma década dentro da armadura de Tony Stark, qualquer pessoa esperaria que Robert Downey Jr. tirasse um tempo longo de descanso, fosse curtir as casas em Malibu, o moinho restaurado nos Hamptons e a coleção de carros que ele juntou ao longo dos anos. Mas quem conhece Robert sabe que ele não foi feito para ficar parado. Logo após o encerramento da sua jornada no universo Marvel, ele já estava mergulhado em novos desafios que mostravam uma faceta completamente diferente do ator. Um desses desafios foi Oppenheimer, o épico de Christopher Nolan, onde Robert interpretou Lewis Strauss, um personagem moralmente complexo e distante de qualquer traço do herói que o mundo estava acostumado a ver nele. Para embarcar no projeto, ele aceitou uma redução significativa no cachê,
indo de algo entre 10 e 20 milhões para 4 milhões de dólares. Esse gesto disse muito sobre onde estavam suas prioridades nesse novo momento da carreira, muito mais interessado no desafio artístico do que no cheque no final do mês. Fora das telas, Robert também direcionou energia para causas que considera urgentes. Ele criou a Footprint Coalition, uma organização dedicada a reduzir a pegada de carbono no mundo através de tecnologias inovadoras. Adotou uma dieta vegetariana como forma de contribuir pessoalmente com a causa ambiental e passou a se posicionar publicamente sobre o tema com a mesma intensidade que sempre colocou nas suas performances. A superação pessoal havia evoluído para uma consciência coletiva. E tem ainda Sherlock Holmes 3 no horizonte, além de outros projetos que mostram que Robert Downey Jr. está longe de escrever o capítulo final da sua história. O legado que ele deixa vai muito além dos bilhões arrecadados nas bilheterias ou dos prêmios acumulados ao longo da carreira. Ele deixa a prova viva de que redenção não é um conceito abstrato de livro de autoajuda, é uma escolha real que pode ser feita mesmo quando tudo parece perdido. Se tem uma coisa que Robert Downey Jr. sabe fazer bem é surpreender quando ninguém mais espera. Depois de se despedir de Tony Stark de um jeito tão definitivo e emocionante em Vingadores Ultimato, a maioria das pessoas assumiu que o capítulo Marvel estava encerrado para ele. Mas em 2024, durante a San Diego Comic Con, ele subiu ao palco e arrancou a máscara literalmente, revelando que estava de volta ao universo Marvel não como o herói que salvou o mundo, mas como Dr. Victor Von Doom, o vilão mais complexo que a franquia já colocou nas telas. Os diretores Joe e Anthony Russo, que já haviam trabalhado com Robert em Guerra Infinita e Ultimato, foram categóricos ao explicar a escolha. Eles disseram que ele era a única pessoa capaz de dar a profundidade necessária a um personagem tão denso e contraditório quanto o Doutor Destino. E faz todo sentido quando você pensa bem, porque Robert passou a vida inteira transitando entre a luz e a sombra, entre o herói e o vilão da própria história. Interpretar essa dualidade na tela é quase uma extensão natural de quem ele é. Em abril de 2026 no CinemaCon de Las Vegas, o trailer de Vingadores Doomsday foi exibido pela primeira vez e a reação da plateia foi tão intensa que Robert pediu para o trailer ser reproduzido novamente na hora. Nem ele mesmo conteve o sorriso no palco. Em março do mesmo ano ele e Chris Evans já haviam se reencontrado na cerimônia do Oscar, celebrando 14 anos do primeiro Vingadores e aquecendo os motores para o que promete ser um dos eventos cinematográficos mais aguardados da década, com estreia marcada para 18 de dezembro de 2026. O que essa virada representa vai muito além de mais um papel num filme de super-herói. Ela mostra que um homem que foi preso, rejeitado, ignorado e dado como acabado por Hollywood conseguiu não apenas voltar, mas voltar como o nome mais importante de uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Robert Downey Jr. não é apenas a prova de que superação é possível, ele é o argumento mais convincente de que a sua melhor fase pode estar justamente à sua frente, não atrás. Chegando até aqui, você percorreu uma das histórias mais intensas e inspiradoras que Hollywood já produziu, e não foi no cinema, foi na vida real. Robert Downey Jr. passou pela infância conturbada, pelo vício que consumiu anos preciosos, pela prisão que parecia ser o ponto final da sua história, e mesmo assim encontrou o caminho de volta. Não uma vez, mas várias, até que a redenção deixou de ser uma tentativa e se tornou uma escolha definitiva. Pensa na sua própria vida por um momento. Existe algum vício que você precisa largar, não necessariamente de substâncias, mas talvez de pensamentos limitantes, de relacionamentos que drenam sua energia ou de hábitos que sabotam seus sonhos todos os dias. Existe alguma área onde você parou de acreditar em si mesmo porque caiu uma vez e achou que não dava para levantar? A história de Robert Downey Jr. é a prova viva de que cair não define ninguém. O que define é o que você faz depois. A redenção não tem prazo de validade e não escolhe quem merece. Ela está disponível para qualquer pessoa que decida, com honestidade e coragem,
dar o primeiro passo em direção a uma versão melhor de si mesma. Robert encontrou o dele com a ajuda de Mel Gibson, de Susan e de uma determinação que ele foi construindo aos poucos. Você tem tudo o que precisa para encontrar o seu. A única pergunta é quando você vai decidir começar. Se essa história tocou algo em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se quiser continuar acompanhando histórias assim, de pessoas reais que caíram, se levantaram e mudaram o jogo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais por vir, e você não vai querer perder.